Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Caos. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Antes de começar, já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal para que esse vídeo chegue para mais mulheres. Vocês sabem que eu já estive exatamente no lugar onde algumas de vocês podem estar agora. Eu vivi na pele o inferno que é um relacionamento com um narcisista. Sobrevivi, estudei muito e hoje a minha missão é fazer com que nenhuma de nós precise passar pelo que eu passei. Vamos entender o que é o transtorno de personalidade narcisista. Primeiro, é importante dizer que todos nós temos algum grau de narcisismo, porque é ele, na nossa personalidade, que nos ajuda a se arrumar, a ficar bonita, bem apresentável, a ter facilidade para falar em público. Por exemplo, ser um líder. Ele nos ajuda nesses papéis da vida onde ocupamos um lugar de destaque em relação a um grupo de pessoas. Muitas vezes a gente acha que o narcisista é só aquele cara vaidoso que se ama no espelho, mas não é bem assim. Na psicanálise, começando lá por Freud, mostra que a realidade é muito mais patética e perigosa. O transtorno de personalidade narcisista, na verdade, tem uma dor existencial muito profunda. Muitas vezes é inconsciente. Ele não se ama. Ele tem um vazio interno catastrófico. Um ego muito frágil. Como ele não consegue lidar com a própria rejeição, a sensação de pequenez que ele cria, né, que ele tem em relação a ele, aí ele cria uma máscara inflada. Ele cria essa fantasia sobre si mesmo para não ter que lidar com as suas próprias frustrações e dores existenciais. Isso acontece logo ali nos primeiros anos de vida e vai se desenvolvendo no decorrer dos acontecimentos da vida. Como essa máscara criada, ela é oca, ele precisa sugar a nossa energia, a nossa admiração, a nossa atenção o tempo todo para manter o teatro dele em pé. Ele cria situações através de manipulações e de muito teatro para se validar em cima de todas as pessoas à sua volta. Uma característica muito forte é a falta de empatia. Para os narcisistas, nós não existimos. Não somos vistos como um ser humano com desejos e opiniões próprias. Somos apenas objetos funcionais para aplaudir o show dele ou carregar a culpa pelos erros dele. Existem dois tipos de narcisistas. Aquele que se acha o máximo, o todo-poderoso, e aquele que é a vítima do mundo. Tudo que acontece com ele é culpa do outro e nunca dele. Aqui vale uma ressalva. Mesmo o narcisista com o ego inflado, ele também não se responsabiliza por nada, não tem culpa de nada. É aquele tipo que se ele briga, é porque você provocou e não porque ele não tem controle emocional para resolver as questões da vida. Uma pergunta que sempre me fazem é por que mulheres inteligentes, independentes e conscientes também se envolvem com homens narcisistas. Amadas, tirem a culpa das costas agora. A ciência e a psicologia explicam por que até mulheres mais bem-sucedidas, terapeutizadas e independentes caem nessa armadilha. Estudos neurocientíficos mostram que a fase inicial com o narcisista funciona como uma droga no cérebro, que foi chamado de love bomb, ou bombardeio de amor. Eles mapeiam as nossas carências e se transformam no homem perfeito. É um bombardeio de dopamina incrível. Lembram quando eu contei no episódio anterior que eu levei meses me encontrando até acontecer, por exemplo, o primeiro beijo? Então, nesse período, ele foi mapeando todas as minhas fragilidades
e atendendo a todas elas, me fazendo acreditar que havia encontrado o homem perfeito. Ninguém é burra por se apaixonar pelo que parecia ser o homem dos nossos sonhos. E mulheres independentes têm uma tendência à carência emocional, porque elas não se envolvem com facilidade. Por isso, são o alvo de homens narcisistas. Eles não procuram mulheres fracas. Eles procuram mulheres fortes, empáticas, generosas e resolutivas. Por quê? Porque nós temos muita energia para ser sugada e porque adoramos consertar as coisas. Isso mesmo. Mulheres com essas características não desistem fácil. Acreditam que é só uma questão de ajuste ou de entendimento que tudo se resolve. Mas a inteligência cognitiva não nos protege do abuso psicológico. O narcisista usa técnicas de manipulação que fazem você duvidar da sua própria sanidade. Você começa a tentar explicar racionalmente as loucuras dele. E é aí que a mente consciente é enganada. Se você está na dúvida se o seu parceiro atual tem esse padrão, pare de olhar para o que ele diz e olhe para o que você sente. Por exemplo, façam-se estas perguntas que eu vou fazer agora. Eu me sinto pisando em ovos o tempo todo? Você esconde coisas bobas ou muda o seu jeito de falar só para ele não explodir ou ficar emburrado? Quando temos um problema, a culpa sempre é minha? Mesmo quando ele erra, a discussão gira aí em torno, né, fica girando, até você acabar pedindo desculpa pelo jeito de reagir. Eu era mais confiante, alegre e cheia de amigos antes dele? Pergunte-se. Porque o narcisista isola a mulher e mina a autoestima dela aos poucos, para que ela dependa só dele. Outra pergunta. Ele compete comigo ou minimiza as minhas vitórias? Quando você brilha, ele te dá um jeito, ele dá um jeitinho ali de mudar de assunto, arruma uma briga ou diz que nem foi para tanto assim? Lembram-se que quando eu passei na faculdade, ele ficou uma semana sem falar comigo? Ali já era um indício, né? Ao responderem essas perguntas com sinceridade, você terá a sua resposta. E eu sei que não é fácil admitir que se envolveu com uma pessoa assim. Surgem muitos sentimentos ruins, mas eu quero que você entenda, não é fácil de identificar. E se você identificou que está num relacionamento com um narcisista, eu tenho uma sugestão para te dar. Tenha paciência. Isso. Tenha paciência para terminar. Você precisa ser estratégica e se fortalecer. O narcisista, ele não aceita ser dispensado. Ele fará o impossível para continuar. E aqui cabe um alerta. Dependendo de outras patologias que ele possa ter, como traços psicopatas, por exemplo, você pode correr riscos mais sérios e graves. Então, é de fundamental importância que você se prepare muito bem para colocar um ponto final na relação. O que realmente ajuda a romper este ciclo. Primeiro, esqueça a ideia de tentar mudar o cara, dar uma última chance ou curar ele com seu amor, né? A ciência e a clínica psicanalítica são categóricas. Narcisistas dificilmente mudam, porque eles não reconhecem que tem um problema. A fantasia criada por eles é a realidade deles. Não existe tratamento para quem não encara a própria realidade. Para romper o ciclo, o foco tem que ser em você. O tratamento e a mudança são para você. Eu vou deixar aqui algumas dicas e a forma que eu fiz na minha vida para me libertar. Primeiro, contato zero ou o mais próximo disso.
O cérebro precisa se desintoxicar da montanha-russa de hormônios do estresse e do prazer que esse relacionamento gerou. Bloqueie, não olhe redes sociais, não queira saber. Se vocês tiverem filhos, use o método da pedra cinza. Sabe qual é? Seja o mais fria, neutra e sem emoção possível nas respostas. Isso neutraliza o narcisista. Segundo, resgate a sua identidade. Esse é fundamental. Você precisa lembrar de quem você era antes do furacão. Volte para os seus hobbies, para suas amigas, para o seu trabalho. Busque pessoas, lugares e atividades que te façam relembrar quem você era, como uma fonte de energia restauradora. Terceiro, terapia de verdade. A psicanálise nos ajuda a entender qual foi o gancho emocional em nós que permitiu que ele entrasse. Às vezes, fomos ensinadas, por exemplo, na infância, que amar é salvar o outro, ou que precisamos aguentar tudo. Curar essa ferida é a única vacina definitiva contra o próximo narcisista. Precisamos olhar para as nossas crenças, para as nossas emoções, analisar, compreender, ressignificar, para se tornar uma mulher blindada. Quarto, acolhimento. Isso mesmo. Falar sobre isso sem vergonha é o que quebra o feitiço. Falar em voz alta ajuda a ter uma maior compreensão da relação. Falar com as amigas, falar na terapia, enfim, falar, se acolher até para se perdoar e conseguir seguir em frente. Essas foram as ferramentas que eu usei. Eu fui me reconectar comigo mesma, aprender mais sobre minhas vulnerabilidades, fui aprender a me bastar para depois me abrir para um novo relacionamento. No meu caso, levou 2 anos para eu me abrir e para me sentir pronta para me relacionar novamente. Agora, se você está passando por um relacionamento assim, ou tem dúvida se está ou não, clica no link aqui na descrição e vamos agendar uma sessão. Eu posso te ajudar. Estamos juntas. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo te ajude a identificar a relação que você está ou te ajude a identificar uma possível relação com um narcisista. Até a próxima quarta-feira, num novo vídeo.